primeiro debate, eu gostaria de chamar os palestrantes para compor a nossa mesa. A mesa tratará de meio ambiente e política tributária. Então, eu gostaria de chamar o Everardo Maciel, diretor da Logos Consultoria Fiscal. Na sequência, chamar Analice De Carli, professora do curso de Direito e do mestrado em Tecnologia Ambiental da Universidade Federal Fluminense. E também o deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS São Paulo. Então, em nome da Folha e da Abralatas, eu agradeço a presença de todos. Então, eu já queria passar a palavra para o Everardo Maciel, que vai fazer uma apresentação sobre o tema dessa mesa. Everardo, a palavra é toda sua. Cumprimento os que estão dividindo esta mesa comigo. Cumprimento a todos presentes. Eu vou falar sobre meio ambiente e reforma tributária. Primeiramente, para fazer alguns comentários, para chamar a atenção o seguinte: muitos países criaram uma tributação específica, que são impostos orientados ecologicamente, os chamados green taxes. No Brasil, entretanto, essa prática é inviável, faticamente, porque uma previsão constitucional que existe para a criação de novos impostos, que é a previsão do artigo 154.1 da Constituição, requer um tipo de imposto com tantas restrições, que na prática quer dizer que essa competência residual que detém a União para criar impostos é, na verdade, letra morta. Não há como criar esse imposto, a não ser com mudança constitucional, evidentemente. Por isso, para tratar da matéria ambiental no âmbito tributário, significa dizer que nós temos que recorrer ao que nós chamamos de extrafiscalidade. Extrafiscalidade consiste, precisamente, em utilizar o tributo para finalidades não estritamente arrecadatórias, que é a sua finalidade precípua, que é a sua finalidade principal. E isso se faz com muita frequência. Ora, utilizar o tributo, por exemplo, para deter algum tipo de consumo, para induzir algum tipo de conduta, para promover algum tipo de justiça social, enfim, são todas finalidades que ultrapassam a finalidade precípua do tributo, e nós chamamos isso o campo da extrafiscalidade, que é algo que existe desde que existem os impostos. Portanto, não se trata de nenhuma novidade. É preciso ter um cuidado para que a extrafiscalidade não se estresse. Ou seja, dar um exemplo, o uso intensivo do tributo para deter um determinado consumo pode resultar em que não se consiga deter e se produza um outro tipo de crime, como, por exemplo, o descaminho, o contrabando, um outro tipo de infração. Quer dizer, como tudo na vida, os instrumentos devem ser utilizados com prudência, com cuidado. Para situar o que eu chamo de ecotributação, eu quis mostrar aqui como uma combinação entre o direito ambiental e o direito tributário, voltada para a mudança de comportamento de agentes, mudança que se inscreve, como eu disse, no âmbito da extrafiscalidade, e a extrafiscalidade envolve a dissuasão, a compensação, o incentivo, através de tributos específicos ou não específicos. E, no caso dos tributos específicos, alcançando isenções, benefícios fiscais e alíquotas diferenciadas. Nós já fazemos isso? Sim.
em parte já fazemos. Eu posso dizer que, para quem não sabe, eu fui, durante 8 anos, secretário da Receita Federal. Várias dessas iniciativas nós tomamos quando eu estava à frente da Receita Federal. Por exemplo, no campo do IPI, o diferencial que existe, que foi introduzido antes da minha presença, eu devo dizer, mas que eu dei passos adiante, que é distinguir, por exemplo, no IPI, os carros movidos com energia vegetal dos carros movidos com combustível fóssil. A isenção para equipamentos para produção de energia alternativa, energia eólica e aquecedores solares. Os produtos fabricados com material biodegradável têm alíquotas inferiores ao de fabricado com matéria plástica. Crédito presumido e favorecido, que, entretanto, não tem sido eficaz, como eu vou mostrar mais adiante, para a utilização de desperdícios e aparas como matéria-prima para a fabricação de plásticos. No outro plano, em relação ao IPVA, os carros movidos ao combustível têm alíquotas inferiores. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, as áreas de interesse ecológico são excluídas da base de cálculo do imposto. Isso foi introduzido em 1995. Portanto, para dar uma conotação ambiental também ao ITR. E, além disso, foi criada a chamada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CID, no campo dos combustíveis, apesar de ser uma autorização de caráter genérico. E, ao fazermos isso, fazendo alteração no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição, nós estabelecemos a possibilidade de diferenciar a CID, que é um tributo incidente sobre o combustível, em função do produto ou uso desse combustível. O que permitiu, à época, que nós fizéssemos uma CID bem mais elevada para a gasolina vis-à-vis o etanol. Aliás, o etanol tinha CID igual a 0. Com o passar do tempo, isso foi como um equívoco enorme, como foi utilizada a CID como instrumento de controle de preço. Então, retiraram esse diferencial, o que significou dizer, com a repercussão extremamente perversa sobre a produção de etanol no Brasil. E, além disso, existem as taxas específicas, que são as taxas produzidas pelos órgãos ambientais. Bom, o que pode ser feito? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que não é recomendável pensar em qualquer tipo de mudança que envolva emenda constitucional. Está aqui o deputado Arnaldo Jardim, bem sabe disso. Toda emenda constitucional tem um custo político enorme. Além do custo político enorme, ela envolve prazos demorados e, como se sabe, qualquer proposta que se faz fica muito diferente com o resultado final. Segundo, quando se fala em reforma tributária, a palavra reforma tributária em si não quer dizer nada. Por que quer dizer qualquer coisa? Vou fazer uma reforma tributária. Qual reforma tributária? Reforma tributária de quê? E uma reforma não necessariamente é boa. Quer dizer, para nós não darmos assim, uma conotação otimista em relação a qualquer perspectiva de reforma. Eu digo, as reformas são inescrutáveis. Eu não sei o que é que ela acontece. Mas acontece sempre. Por isso, deve estar sempre atento para ver o que se faz a esse título, mas, porém, não ficar condicionado a elas. Por isso mesmo, eu tiro como conclusão, criar qualquer medida através da legislação infraconstitucional. Esse é o caminho que eu imagino. E eu dou sugestões concretas. Primeiramente, nós teríamos que estabelecer um parâmetro para orientar não só o IPI aqui que eu me refiro, mas todos os impostos. E é um parâmetro, uma norma de natureza, nós chamamos programática, quer dizer, ela não é uma norma indutiva, mas que serve como um paradigma para que as coisas sejam feitas. E criarmos uma lista verde de produtos. Green List. Produtos que devem ter um tratamento privilegiado na área tributária. E criar, em contrapartida, uma Red List.
ou seja, uma lista de produtos sensíveis, que, ao contrário, deve ter um tratamento desfavorecido. E, com isso, com essas listas, eu tenho um parâmetro para subsidiar a constituição de alíquotas de IPI. Mas ela não serviria apenas só para isso, mas poderia também subsidiar tratamento dado no âmbito das contribuições do PIS e da COFINS. E, no caso específico do PIS e COFINS, para dar efetividade à aquisição de desperdício, alteraram a lei, é um artigozinho só, permitindo a vedação ao crédito, suprimir a vedação ao crédito, hoje, em relação a desperdícios, o que daria viabilidade efetiva a esse tipo de indústria. No âmbito da contribuição social sobre o lucro líquido, algo que eu criei em 2002, melhor dizendo, eu criei o chamado bônus de adimplência fiscal. Qualquer contribuinte que, durante 5 anos, não tem nenhum tipo de pendência tributária, teria automaticamente uma redução de 1 ponto percentual na alíquota da contribuição social sobre o lucro. E o que é que eu imaginei? Imaginei que esse bônus, que o bônus de adimplência fiscal, ele pudesse se estender também àquelas empresas que, mediante certificação pelos órgãos especializados, pudessem ser identificadas através de um ato declaratório como ambientalmente corretas e, portanto, dando o que eu chamei aqui de bônus ambiental. No campo do imposto de renda, é fazer algo que é uma coisa realmente que é incompreensível. É preciso dar isenção às cessões para o exterior dos direitos de crédito de carbono, que, infelizmente, no Brasil não é isento, incompreensivelmente. Não tem lógica isso. Em relação à CID, restabelecer o diferencial de alíquota. Você veja que coisa interessante. Eu estou usando um tributo para tributando, alcançar uma finalidade extrafiscal. O que fazer? Se eu tributo com essa CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, como era originalmente em 2002, a gasolina, e isento, ponho alíquota zero, melhor dizendo, para o etanol, eu estabeleci um diferencial de preço que vai estimular a produção de etanol. Isso, para fazer, é uma coisa extremamente simples. Não há nenhuma dificuldade. Isso pode ser movido por decreto, assim como também o que eu falei aqui do IPI. E eu pensei também na criação de uma contribuição de intervenção do domínio econômico orientada, de caráter complementar, ecologicamente orientada, como instrumento complementar. Haveria uma discussão sobre a constitucionalidade desse, vamos dizer assim, desse sotaque ambiental da contribuição de intervenção do domínio econômico. Não dá para eu explorar aqui, mas eu posso dizer que eu estudei a matéria o suficiente para dizer que eu não vejo nenhum impedimento constitucional, até porque, na própria Constituição, no artigo 177, parágrafo 4º, há um nexo de causalidade entre a contribuição de intervenção do domínio econômico e a destinação dos recursos produzidos pela CID para projetos ambientais, está expressamente posto na Constituição, e eu fico à vontade para dizer, porque o projeto, de última análise, fui eu quem o fiz. No IPVA, algo que, de certo modo, existe, mas poderia ser acentuado, que é, no âmbito dos estados, universalizarem as alíquotas, a diferencial de alíquota entre os carros movidos a combustível vegetal e combustível fóssil. Em relação ao ICMS, também, de uma mudança que nós fizemos, aí já faz muito tempo, em 1982, foi para permitir que 1/4 da partilha da quota-parte municipal do ICMS observasse critérios fixados na lei estadual, acho que até um esforço de persuasão de fazer, como o Paraná fez pioneiramente, estabelecer um critério ecológico que dê um diferencial nessa transferência da quota-parte municipal do ICMS para os municípios. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, tratamento ecotributação deve ser entendido como um tratamento incidental no âmbito dos impostos, extrafiscalidade, buscando sempre soluções infraconstitucionais.
observar restrições constitucionais, pautar-se, ainda que seja óbvio, por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não exagerar na mão, que isso finda dando efeito contrário, não pretender impor, mas somente orientar as escolhas dos agentes econômicos, e, por fim, do que é mais importante, é entender a ecotributação, o uso desse conjunto de instrumentos tributários em favor do meio ambiente, como um instrumento acessório, parcial, limitado e subordinado à política ambiental. Ou seja, ele não tem um objetivo próprio, ele não tem um objetivo em si, ele é um instrumento auxiliar, é um instrumento de amparo, é um instrumento de subsídio para que possa efetivamente ter curso a política ambiental como se pretende. Essa é a ajuda que nós, tributaristas, damos à política ambiental. Muito obrigado. Muito obrigada, Everardo, inclusive pela atenção à questão do tempo, você foi preciso. Eu queria lembrar a todos que as perguntas podem ser feitas por escrito, né? Só passar para as nossas assistentes e queria aproveitar, né, sem mais delongas, passar a palavra para a Ana Alice, da Universidade Federal Fluminense. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Folha e da Abralatas para participar dessa excelente iniciativa, desse excelente evento sobre economia limpa. E, com esforço, eu vim do Rio para cá, porque nós também estamos lá com muitas atividades, mas eu achei que o evento merecia que eu viesse participar. O doutor Everardo já facilitou muito a minha vida ao falar da extrafiscalidade, que é o pano de fundo da questão que eu vou apresentar aqui. E a primeira palestrante também tocou num ponto bastante importante, que é a questão da conscientização em relação às questões ambientais, de um modo geral. E, considerando que a natureza, em toda a sua plenitude, não suporta mais tanta exploração sem limites e sem cuidados, eu tenho, ao longo das minhas atividades acadêmicas e em livro, defendendo a utilização de vários instrumentos em defesa do meio ambiente, a começar pela educação ambiental e até o uso de instrumentos econômicos, como a tributação, os benefícios fiscais. Porque, realmente, a natureza ela demanda iniciativas urgentes, não dá mais para esperar e nem culpar o passado ou o presente de coisas que aconteceram e que acabaram contribuindo para o problema dos recursos naturais, alguns se exaurindo, outros sendo cada vez mais prejudicados, como é o caso dos recursos hídricos. E, como já demonstrado por Nicholas Roegen, a natureza é o limite intransponível à atividade econômica. E este é um princípio que, infelizmente, ainda fica só no plano da retórica, na maior parte do tempo que a gente vê, principalmente nas ações do dia a dia. Bom, o objeto da minha fala aqui é a criação da contribuição especial da água. De início, quando eu apresento essa ideia, muitas pessoas já ficam se indagando. Ah, meu Deus, mais uma contribuição. Já não basta a alta carga tributária que nós temos para a qualidade dos serviços públicos prestados? Mas, passado o susto inicial, e depois de eu explicar o que na verdade, se busca com essa contribuição, as pessoas começam a relaxar e até apoiar a ideia. Como todos sabemos, o Brasil detém cerca de 12% do potencial de recursos hídricos no Brasil, no planeta. Só que a sua distribuição geográfica é desigual, enquanto em alguns estados há abundância de água, em outros há carência de águas. E, somado a isso, nós temos também outras externalidades negativas, como a poluição, como o uso desarrazoado e irresponsável dos recursos hídricos,
somado às questões naturais de secas que em algumas regiões nós temos. Enfim, não há como negar que a questão hídrica é questão urgente e necessária, que depende de boas e urgentes iniciativas, dentre elas, há implementações voltadas ao saneamento básico. Não dá para se pensar em água boa sem se pensar em saneamento básico. E parece incrível, mas ainda no Brasil o saneamento básico não é básico, porque nós ainda sofremos um déficit muito grande de saneamento básico. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, e lá ainda nós temos muitas regiões que não têm saneamento básico. E a outra questão é a questão da reciclagem. Nós precisamos trabalhar, criar uma política séria de reciclagem e até o uso do tributo com a sua face extrafiscal, que o doutor Everardo já me ajudou explicando, né, para quem não é da área, o que vem a ser a face extrafiscal do tributo. Mas o que significa e quais são os desdobramentos da contribuição especial da água? Na verdade, o que se objetiva com esse tributo, com essa contribuição, é que não haja recolhimento nenhum. Ou seja, que não haja produto nenhum financeiro, porque a finalidade é uma finalidade extrafiscal. O que se quer com essa contribuição especial da água é que não tenha contribuinte, porque o que se objetiva é, com essa natureza extrafiscal, é mudar comportamentos. Então, na verdade, com a contribuição da água, quem não usou a água de forma desarrazoada, ou seja, foi até o limite delimitado pela lei instituidora da contribuição, não pagaria a contribuição, que é isso que se busca com a contribuição. Eu quero contribuição zero. Por quê? Porque eu quero buscar, o meu objetivo é didático, é buscar, através dessa contribuição, que as pessoas passem a respeitar a água. Essa é uma outra discussão, mas eu trato a água como sujeito de direitos, mas nem vou entrar nessa questão agora para não gerar polêmica. E quem seria o sujeito ativo da arrecadação dessa contribuição, que eu espero que não tenha? Seriam os estados. Mas aí vocês podem pensar, mas a Constituição dispõe que, lá no artigo 149, que compete exclusivamente à União instituir contribuições, ressalvadas as hipóteses de contribuição de seguridade social, que os estados podem, os municípios também, e a contribuição de iluminação pública, que os municípios podem instituir. Mas aí teria que haver uma mudança constitucional. Mas por que eu acho que deveriam os estados instituírem essa contribuição? Porque cada governante é que sabe a situação dos recursos hídricos na sua região. Então, seriam diferentes, inclusive, os parâmetros que a lei instituidora traria. E, com relação aos sujeitos passivos, seriam os consumidores do locus urbano, porque as indústrias elas já fazem uso de um outro instrumento previsto na Lei das Águas, a Lei Nacional das Águas, que é a outorga de direito de uso. E os beneficiários, que a gente espera que não tenha, que não tenha nenhum recurso arrecadado com essa contribuição, é o que se espera. Seriam os comitês de bacias hidrográficas, relacionadas aos consumidores da região das bacias hidrográficas, e os consumidores que usaram a água abaixo do patamar instituído pela lei da contribuição. Então, desse modo, a gente teria, basicamente, 3 situações. A primeira situação é aquela em que todos os consumidores utilizaram a água abaixo do seu patamar delimitado na lei. Oba! Conseguiu o que eu queria, que era o caráter extrafiscal da contribuição. Todo mundo seguiu e usou a água abaixo do patamar. A segunda é, parcela contribuiu, usou a água abaixo do seu patamar e outras usaram acima. Então, quem usou abaixo do patamar vai receber uma parcela da arrecadação da contribuição. E os outros vão pagar, claro. Mas, então, atingimos parcialmente o nosso desiderato, que é mudar o comportamento de todos com a contribuição especial da água. E, por fim,
ninguém respeitou a contribuição, o patamar limitado, usou a água do jeito que quis, eu estou pagando, eu uso do jeito que eu quero. Resultado, não houve arrecadação, mas não houve vitória para ninguém. Houve perda para as pessoas e perda para os mananciais de água. Então, como eu já até passei do meu tempo, eu deixo aqui essa mensagem, que a gente pode, sim, usar a tributação para defender o meio ambiente e mudar comportamentos. E não necessariamente que isso vai atingir diretamente o bolso do contribuinte, desde que ele também faça a sua parte. Então, a minha felicidade com essa contribuição da água é que ela não tenha contribuinte, que ela não tenha nenhum produto da arrecadação. Porque o que eu almejo é que haja, pela extrafiscalidade do tributo, a consciência de todos, de que a água é um bem finito. Se eu perguntar aqui para vocês, qual é a única coisa que você não pode viver sem? A água. Você pode substituir o guaraná, a cerveja, o uísque, tudo, menos a água. Aliás, para fazer o uísque, para fazer a cerveja, para fazer o guaraná, eu também preciso da água, que é a água virtual. Então, a água é um instrumento necessário, não só para o consumo, mas para a atividade econômica. Porque, para fazer esse tapete, eu preciso de água. Para fazer essa iluminação, eu preciso de água. Para fazer esse microfone, eu preciso de água. Para gerar energia, eu preciso de água. Então, está na hora da sociedade brasileira acordar para a questão do saneamento básico, da água, e dentro dessa questão do saneamento básico, entra a questão da reciclagem, que eu acho que nós, num país que dá mais incentivo para a energia poluente, e não olha, e não dá incentivo, benefício fiscal, isenção, imunidade, por exemplo, para a reciclagem. Muito obrigada, e desculpa ter estourado um pouquinho o meu tempo. Muito obrigada, Analice. A gente vai poder voltar nesse tema, né, que eu acho que despertou aí bastante curiosidade no momento do debate. Queria, então, passar a palavra para o deputado Arnaldo Jardim, por favor. Alô, acho que é isso, André. Bom dia a todos os amigos, amigas que aqui estão. Parabenizar a Folha, a Abralatas, Novelis, por esse tema tão oportuno e por esse encontro tão substantivo aqui. Eu vou partir de uma experiência que tive, muitos aqui acompanharam, participaram, que foi a responsabilidade de ter sido coordenador do grupo de trabalho, depois relator daquilo que se tornou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Anteriormente, eu havia conseguido aqui também, com a participação ampla da sociedade, aprovar a política estadual em São Paulo, e ela foi um ponto de referência, de partida para aquilo que se conseguiu em termos nacionais. Vou destacar um aspecto na gênese da política que tem a ver com o debate que nós fazemos aqui. Primeiro, nós conseguimos, surpreendentemente, aprová-la. Eu digo porque esse tema frequentava há muito tempo o Congresso Nacional, havia 148 projetos diferentes sobre os assuntos, e todo mundo imaginava que seria uma missão quase impossível. E nós tivemos duas questões que, me parece, foram decisivas. Primeiro, que nós reunimos na comissão todas as posições ali do espectro político e ideológico e fizemos questão de que, particularmente, as posições mais extremadas pudessem estar lá. E fizemos um processo amplo, com a participação desde o Movimento Nacional de Catadores até a CNI, para que nós pudéssemos, ao final, produzir um texto que tivesse consenso. Muitas vezes, consenso no Brasil parece fazer média, dar tapinha nas costas e produzir coisas inodoras e incolores. Mas nós conseguimos produzir um consenso que tinha qualidade, teve qualidade, a legislação é interessante e é importante. Que pontos? Gestão compartilhada, logística reversa, mudar o conceito para estabelecer o princípio de protetor-recebedor, fixar os acordos setoriais. E tudo isso deu ponto de largada a uma política que queremos ainda vê-la amplamente implantada, mas que produz resultados muito palpáveis e interessantes. Tem pessoas aqui que expressam isso. O INPEV, com toda a reciclagem que nós temos das embalagens no setor do campo,
aquilo que é o próprio processo da Abralatas, aquilo que é o acordo setorial das embalagens, aquilo que tem sido uma política bem-sucedida de volta dos óleos lubrificantes, para mencionar algumas questões que nós temos feito. Mas destacar que tudo isso ficou padecendo de um acordo necessário para a sua implantação. Foi o acordo que se fez com o governo, e nem vou nominá-lo, porque nós conseguimos ter um debate que não era de governo, mas era de Estado, mas o doutor Everardo sabe bem do que eu estou me referindo, e o governo diz, tudo bem, princípios ok, uma diretriz, estamos de acordo, aquilo que será a decisão da implementação de um plano nacional, assumimos a responsabilidade de fazer, mas instrumentos econômicos não, vamos ver depois. O governo ficou de fazer o plano nacional para o setor, com metas. Fez uma série de consultas públicas, o plano foi constituído, organizado, está arquivado hoje, e o governo não seguiu adiante. Isso seria fundamental para que nós pudéssemos ter a implementação da política. Com isso, planos municipais e estaduais também carecem hoje de compromisso para sua real implantação. Os municípios e os estados estão sancionados por conta disso, porque há uma norma que impede recursos de serem repassados para essas atividades, enquanto não aprovarem os seus planos estaduais ou planos municipais. Mas isso tem sido insuficiente para poder, efetivamente, fazer com que as coisas andem. O governo precisa aprovar e precisa implementar, tá certo? Até porque já está aprovado internamente o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Mas nós temos um passo a mais. Naquilo que é a formulação legislativa, nós estabelecemos condicionantes para que exatamente o conceito definido pelo doutor Everardo, praticado, que eu concordo, que é de incorporar, como disse a Fernanda, as externalidades e gerar instrumentos econômicos que possam amparar a implantação da política nacional, isso possa ser feito. Há exemplos, foram mencionados aqui, há outros exemplos que eu pude deles participar, e agora vou ampliar, além da questão da Política Nacional de Resíduos, falar de energia limpa, de uma forma geral. Primeiro, a questão, por exemplo, de aqui em São Paulo, nós temos diminuído o ICMS do etanol de 25% para 12%, de nós termos implementado aqui o retrofit das usinas para cogeração de energia elétrica, isentando de ICMS também, como exemplos no sentido de que nós possamos aí caminhar com o uso desses instrumentos para respaldar a implantação de uma política mais global que viabilize a denominada economia limpa, né? Nós decidimos, a Abralatas participou, um conjunto de entidades, e nós estamos agora prontos para retomar um fórum de discussão sobre a chamada ecotributação ou tributação verde, e esse seminário, sem dúvida, vai ser uma fonte de implementação grande nesse sentido. Há um fato recente, do ponto de vista da economia limpa, que foi a conquista que tivemos no Congresso para votar o chamado Renova Bio. Daqui a pouco nós vamos ter o setor de biodiesel aqui se expressando, estamos falando do etanol, estamos falando da bioquerosene, estamos falando também do biometano, a partir tanto daquilo que são a sua extração, a partir de aterros sanitários, como da sua produção a partir também da fermentação de vinhaça e outros instrumentos mais, que podem exatamente dar um salto de qualidade na alteração mais profunda da participação na matriz de combustível dos biocombustíveis. O conceito do Renova Bio, eu acho que ele mereceria uma conversa boa aqui, nós conseguimos aprovar, nós conseguimos já depois, sancionado pelo presidente da República, o seu decreto de regulamentação se previa em 90 dias e conseguimos fazer antes do tempo, e por uma questão simbólica importante. Foi no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, que o Conselho Nacional de Política Energética aprovou as metas do Renova Bio. São metas ousadas. Propõe praticamente duplicar a participação dos biocombustíveis na matriz energética, dá um rumo acentuado e constitui um instrumento de transação econômica, que é o chamado CBIO, que pode ser
acredito eu, um exemplo, inclusive, para o mundo do Brasil. O Brasil, que já pode ser essa referência em termos de economia limpa, poderá fazer, com a utilização desse instrumento também, algo que vá além daquilo que é o mecanismo de desenvolvimento livre previsto pelo protocolo de Quioto, que nunca foi implementado, ou daquilo que é uma frágil implementação ainda da negociação dos créditos de carbono. Um bom caminho que eu acho promissor, como outras propostas citadas por você ou sugestões feitas pela doutora Ana no que diz respeito à questão da água. Muito obrigada, deputado, pelas considerações. E eu fico muito feliz de ver que já estão chegando várias questões aqui muito interessantes. Apenas peço para, na formulação, vocês direcionem, né, para qual palestrante vocês querem fazer a pergunta, ou se é para a mesa toda. Há casos em que as questões são para a mesa toda. Então, eu queria começar com aquela questão que não quer calar, né? Criar um novo imposto no Brasil, dada a nossa estrutura tributária, é extremamente impopular. Então, como é que se utiliza o arcabouço tributário já existente para gerar benefícios ambientais e como é que faz para haver vontade política para isso? Queria, enfim, colocar essa pergunta para a mesa e depois direcionar também as questões da plateia. Bom, acho que um pouco foi o que eu fiz aqui, foi identificar, eu vou resumir o que aqui se disse. Eu disse, imposto, no meu modo de entender, não faz sentido. Se existe uma competência residual para criar impostos na Constituição, mas os requisitos para a criação inviabilizam, na verdade, sim, quem escreveu aquilo queria dizer, não se cria mais nenhum imposto. É a mesma coisa como fizeram com empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios se diz, em caso de urgência, veja bem, se poderá instituir empréstimos compulsórios por lei complementar. A pessoa quer dizer o seguinte, não pode existir empréstimos compulsórios, porque a urgência e a lei complementar são incompatíveis entre si. Portanto, no meu modo de entender, esqueçamos a hipótese da competência residual. 2, alterar a Constituição, a minha experiência, não sei, o deputado Arnaldo Jardim pode confirmar ou não, é que todas as vezes piora. Esse é um caminho seguro do fracasso, do insucesso. A alteração de Constituição no Brasil não é uma boa ideia. Então, e depois, por outra, não é necessário. Quer dizer, nós podemos utilizar, ter uma gama muito grande, até porque temos um leque grande de tributos, que nós podemos utilizar com essa mesma finalidade, quer dizer, há uma montanha deles, quer dizer, eu tenho até dificuldade de selecionar o que fazer. E como eu sugiro fazer? Eu sugiro fazer o seguinte, como é uma metodologia de tratamento disso, na minha percepção, a gente deve partir do problema para a solução. Antes que pense que eu estou dizendo uma obviedade, porque o frequente é apresentar uma solução à procura de um problema. Eu invento uma coisa e digo, vou ver como é que eu resolvo isso. Qual é o problema que nós temos? Temos problemas em relação à questão de aproveitamento e desperdício. Onde é que está o problema? Muito simples. É uma alteração de um artigo, dizer sobre aproveitamento de crédito. Está resolvido. Suprimir a vedação é uma tarefa que se leva alguns minutos para alguém redigir isso. Não tem nenhuma dificuldade. Estender o bônus de adimplência fiscal ao ambiente também é algo extremamente simples. Então, no CID, que eu falei aqui, no CID Combustíveis, boa parte dos problemas que nós temos, fomos nós que criamos. Depois que criamos um problema, aí tenta inventar uma solução para resolver todos os problemas do mundo. Não parece mais fácil saber o que é que eu fiz de errado, que eu possa consertar e fazer e resolver o problema. Por exemplo, nós, quando criamos, é uma história que eu não vou entrar em detalhes, história um pouco comprida, que é por que foi criada uma CID Combustível. E o próprio foi uma concepção que, de outros mandados, fui eu quem fiz. Mas lá eu tive cuidado de colocar, está na Constituição, 177, parágrafo 4º, que ela pode ser feito, ser diferente por uso ou produto. O que é que estava, eu vou aqui dar a interpretação autêntica, era para dizer, faz diferenciado entre combustível fóssil e combustível de origem vegetal, e foi feito. E outra, o produto da arrecadação da CID Combustíveis, que tinha uma natureza anticíclica, era para
projetos ambientais, subsídios a preços e transporte de combustíveis. Você vê que coisa, um instrumento notável na mão que foi jogado fora. Está na mão, assim. Ó. E outra relacionada com a questão de infraestrutura de transporte. Mas, por bem, então, projetos ambientais, eu me orgulho de dizer, fui eu que escrevi isso, está lá com a destinação da CID. O que é que se fez? Por finalidades que eu discordo profundamente, se resolveu controlar o preço de gasolina no Brasil. E para que não aumentasse, então reduziram a CID a zero. Quando reduz a CID a zero, reduziu o diferencial. Reduziu o diferencial, acabou o álcool. Quer dizer, quem foi que criou esse problema? Nós. Não foi ninguém, não foi nenhum marciano que chegou aqui e destruiu as coisas, não. Nós criamos um problema. E como é que vai para fazer isso? Restaura a solução original. Agora, criamos um problema. Em dezembro de 2003, foi promulgada a emenda constitucional número 42. E nessa emenda constitucional número 42, se deu uma redação nova ao parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição. Essa redação, parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição, é a pior redação de norma constitucional do mundo. Não tem nada pior do que isso. Eu duvido que alguém, depois de ler, 5 minutos consiga repetir o que está escrito lá. Que é uma coisa do tipo assim, a vedação constante do artigo 1º do imposto 2, do inciso 3, não se aplica no caso da possibilidade prevista na linha A do inciso 3º combinado com o artigo 4º. É uma coisa desse tipo, muito clara. Você termina de ler assim, eu coloquei uma planilha para ler. Uma lei, uma norma constitucional com uma planilha é um negócio absurdo. Pois bem, não, isso é apenas engraçado, mas tem uma coisa, bateu na CID, por engano, por imperícia. Quer dizer, alguma pessoa sem experiência, quando fez isso, tirou a flexibilidade que tinha a CID. Qual era a flexibilidade? Era não respeitar aquilo que nós chamamos de anterioridade. Quer dizer, ela pode ser elevada e reduzida a qualquer momento. É um instrumento estritamente regulatório. E qual era a ideia? A ideia era o seguinte, e é assim que nós fizemos. Quando o preço da gasolina subir, a CID desce. Quando o preço da gasolina, ao contrário, baixar, a CID aumenta. Ou seja, ela é anticíclica. E, portanto, forma um colchão para enfrentar o problema na frente. Aí, o que é que se fez? Tirou a flexibilidade, está nessa norma constitucional, dá para consertar, eu saberia fazer isso sem dificuldade, mas com emenda constitucional. Segundo, e o outro é um restabelecimento por meio de decreto. Eu estou citando esse exemplo aqui, eu dei uma lista bastante grande de opções para isso. Eu acho que eu me estendi mais do que devia e me peço desculpas. Gostaria de complementar, deputado? Na segunda parte da pergunta, que fala da mobilização política e, mais uma vez, dialoga com o conceito que a Fernanda defendeu na sua palestra inicial, da externalidades. O professor Paulo Saldiva, conhecido por todos nós aqui, uma referência do ponto de vista de saúde pública, fez um cálculo sobre, se não tivéssemos o etanol, quanto isso significaria em gastos por ano com saúde na cidade de São Paulo, focado em doenças respiratórias. Eu estou dizendo que dados como esse precisam vir à tona, porque isso sensibilizam a sociedade e demonstram que vale a pena você fazer escolhas num determinado rumo para você ter compensações, não só de um estado de espírito, de uma coisa que a gente gosta, muitas vezes tenta se vender a ideia de que a questão de ambiente dialoga com mais uma vontade do que uma realidade econômica, e isso é muito evidente. Eu acho que a mobilização política virá a partir da nossa possibilidade de mostrar em números o quanto isso significa, o quanto uma economia limpa pode gerar de emprego, o aquecimento da economia do país, tornando o Brasil essa referência internacional nesse setor. Seria o caso de externalidades positivas, né? Não apenas as negativas que a gente não está dando conta delas. Não, eu acho que existem sempre negativas, lógico, tanto como tem a lista green ou a lista red, que o doutor Everardo se referiu, mas nós temos certeza de que as externalidades positivas de uma economia limpa são amplamente compensatórias. Né? Aproveitando o gancho, também a questão da Green List, da Red List, tem uma questão aqui para a professora Ana,
os benefícios fiscais eles podem transferir o peso dos impostos de um setor para o outro, né? E também para o consumidor que acaba, enfim, sendo atingido na ponta. Como é que se equilibra essa conta, né? De desonerar um setor, onerar outro? Como é que a sociedade pode lidar com isso de uma forma aí que ninguém saia também totalmente atingido, né, negativamente? Eu acho que essa questão seria bem melhor respondida pelo doutor Everardo, porque a minha área não é tributação e finanças públicas. Eu acho que o doutor Everardo conseguiria responder melhor. Mas, no que tange à contribuição especial da água, o objetivo é que não tenha contribuinte. Então, nesse caso, não vai ter ninguém prejudicado ou onerado, vai depender da consciência de cada um. Mas eu prefiro que essa pergunta seja respondida aqui pelos meus colegas aqui. Veja bem, tributo é um produto de alíquota por base de cálculo. Então, isso, passei a vida toda fazendo isso, quer dizer, acertar, calibrar a alíquota de base de cálculo não é uma tarefa, é uma tarefa relativamente simples para os profissionais. Então, quer dizer, como fazer com que acertar, que do ponto de vista, eu tenho duas perspectivas. Do ponto de vista agregado, ter a mesma arrecadação, significa dizer que eu vou mobilizar a alíquota ou base de cálculo em um, reduzindo, e mobilizar para cima no outro. Então, isso não é uma tarefa, eu diria, trivial, não tem nenhum mistério em relação a isso. Agora, se a professora me permite fazer uma sugestão que tem um propósito de contribuir, a criação dessa contribuição, como a senhora aventou, invoca a necessidade de alteração constitucional. Alteração constitucional é uma pauleira, é um trabalho brutal. Assim, eu lhe digo que todos os demônios se levantam contra. Bom, para alcançar a mesma coisa... Mas ficar sem água também é muito pior. É isso que eu vou dizer. Para alcançar o mesmo objetivo, eu acho que poderia, eu estou querendo colaborar na sua solução. Isso poderá ser resolvido por uma política de preço público. Ou seja, se eu estabelecer como preço público esse diferencial de um e de outro, eu alcançaria o mesmo objetivo que a senhora quer, que eu estou de acordo. Eu estou apenas dando uma sugestão de algo, eu digo assim, mais rápido, mais prático, mais direto, alcançando o mesmo objetivo. Ou seja, eu concordo com o seu propósito, com o seu objetivo, e eu lhe ofereço uma sugestão de deslocar-se da emenda constitucional para o preço público. Mas a questão do preço público já existe, porque as concessionárias de serviço público, elas já cobram um preço diferenciado de acordo com o número de litros que você consome. Mas isso não se confunde com o que se busca com a contribuição especial da água, que é uma mudança de paradigma, que é uma mudança de comportamento e de visão sobre a água. Porque o caso do preço público, você paga pelo tratamento da água e quando a água chega até a sua casa. A contribuição se busca atingir muito mais do que isso, porque a questão do preço público, quem tem dinheiro não está nem aí se a água subiu ou não. Se está pagando 400, 500 reais pela água que chegou em casa. Mas, já com a contribuição, não. O que se busca é realmente uma mudança de comportamento. É a pessoa olhar e falar assim, puxa, eu não posso passar desse patamar, porque, se eu passar desse patamar, eu vou pagar essa contribuição. Então, eu não confundo, é porque não tive tempo, mas eu queria entrar nessa questão. Preço público, preço diferenciado já existe, entendeu? Mas eu lhe agradeço. Diria até o seguinte, pode ser preço diferenciado progressivo, quer dizer, não linear, como é hoje, mas dizer o seguinte... Everardo, deixa eu me meter nessa conversa aqui para relatar. Eu acho que sempre a gente tem problema, tem dificuldade, mas a gente tem que pegar bons exemplos e potencializá-los, porque pode criar referência. E aqui nós temos uma coisa muito bacana em São Paulo também, que nós temos já uma lei de cobrança pelo uso da água. Eu, recentemente, fui secretário da Agricultura de São Paulo e era até um imbróglio para mim, porque na regulamentação, imagine, tinha que taxar e cobrar de irrigação. Mas eu consegui, inclusive, compreensão do setor e nós implementamos. Como é que se faz aqui? Há uma cobrança, é uma lei já votada pela Assembleia há um bom tempo, eu era deputado estadual, eu e o deputado Rodolfo Costa e Silva, que é muito ligado à questão do saneamento, foi quem conduzimos isso na Assembleia. Esse dinheiro vai para o FEIDRO
E o FEHIDRO, toda a destinação, é gerenciada pelos comitês de bacia hidrográfica, que é uma instância tripartite, que existe o Estado, existe a sociedade, os municípios ali, e que tem ampla gestão, tem tido um resultado muito interessante do ponto de vista de não ser algo arrecadatório e algo que é exatamente como a doutora Ana defende, que é disciplinador, orientador de práticas e posturas com relação a essa questão. Estão chegando várias perguntas aqui. Uma outra pergunta para a mesa, quem quiser responder, o que funciona mais na política tributária ambiental? O incentivo, ou seja, o bônus às ações positivas, ou a tributação mais pesada às práticas nocivas? Bom, é claro, tributo é sanção, né? Quer dizer, quem tributa está pagando. Agora, ao mesmo tempo que ela é uma sanção, ela pode perder sua potência, sua capacidade impositiva pela redução. Então, o Norberto Bobbio falava muito na ideia da sanção premial. Pode parecer um paradoxo, não, mas dizer assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou premiar, agora vou usar a sanção ter o efeito oposto. E aí, o bônus de adimplência fiscal, que nós falamos, é uma sanção premial. Eu digo, se você tem uma boa conduta, você vai ser premiado. Então, se eu posso estender isso para o meio ambiente, posso, com uma certificação, evidentemente. Esta é uma empresa que é ambientalmente responsável. Então, ela vai fazer jus a um bônus que tem efeito igual de adimplência fiscal. Perguntar para mim qual dos dois é mais eficaz, não se pode ter uma resposta genérica. Cada situação é uma situação e, portanto, o que vale é fazer essas coisas com muita prudência. E me permita dizer uma frase, que eu gosto muito dela, dita pelo ex-chanceler alemão Gerhard Schröder, que foi chanceler até 2005, e ele falava da política. Eu falo da política tributária, parafraseando o que ele disse. Nós devemos fazer política tributária com a mesma prudência com que os porcos espinhos fazem sexo. Muito cuidado. Bom, uma ótima frase para a gente concluir o debate. Infelizmente, a gente está se aproximando do fim. Temos muitas perguntas, agradeço pelas questões, mas, infelizmente, não teremos tempo. Eu queria deixar um espaço para uma consideração final de cada um de vocês, né? E depois a gente vai partir para a mesa 2, que segue no tema, falando também sobre tributação verde e impactos na competitividade. Então, queria as palavras finais de cada um de vocês e agradecendo novamente a presença. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu espero que aquele objetivo inicial que você própria mencionou, André, possa ser cumprido, que esse debate ajude a pautar nesse momento que o Brasil está redefinindo o seu futuro, todos os níveis, nós teremos aí decisões com a eleição de novos governantes, que esse tema possa frequentar os programas, possa frequentar os debates e aí tomara, tá certo, depois as ações de futuros governos e do nosso parlamento, particularmente do Congresso Nacional. De minha parte, nós vamos aí ter um compromisso, temos discutido com as entidades do setor, de buscar fortalecer muito o fórum, particularmente voltado à questão da tributação verde, como uma orientação, não de tributos, mas de utilização de instrumentos econômicos amplos, aquilo que se chama do extrafiscal, para nós podermos fomentar esse conceito, a economia limpa. Muito obrigado. Eu também gostaria... Eu também gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar participando desse evento muito importante, principalmente para o meio ambiente, mas e pedir para que esses novos governantes, que estamos perto das eleições, que olhem para o saneamento básico e que olhem para a água, porque sem água nem eles vão conseguir fazer nada. Então, eu deixo aqui uma mensagem que é de um projeto meu de pesquisa, que é: água é vida, eu cuido, eu poupo. Obrigada.
Apenas para cumprimentar o deputado Arnaldo, a professora Ana, a Andréa, agradecer a vocês, e apenas isso para acrescentar, agradecer a licença que concederam a um tributarista para se meter nessa área tão importante para o Brasil. Obrigado.